Então, vamos estudar o método de Fourier aplicado a circuitos elétricos. Então, inicialmente, nós estudamos a resposta de circuitos quando a excitação era contínua, né? Nesse caso, os circuitos se resumiam a circuitos contendo fontes e resistores. Posteriormente, nós estudamos a resposta de circuitos, como se comportam os circuitos elétricos quando as excitações eram senoidais. E aí nós estudamos o conceito de fasores e de impedância complexa e verificamos como a análise no domínio da frequência era simplificada em relação à análise no domínio do tempo. Só que na engenharia elétrica, normalmente os sinais eles podem aparecer de várias formas. Pode aparecer de forma contínua e constante, pode aparecer de forma contínua, senoidal, exponencial, e também nós nos deparamos com sinais que não são nem senoidais, nem contínuos, nem constantes. Eles são, por exemplo, ondas quadradas, dente de serra, triangulares. Para esses casos, a análise de circuito requer, né, a introdução do método de Fourier. Então, Fourier equacionou e permitiu a representação de funções como ondas quadradas, por exemplo, através do somatório de senoides. E com isso a gente consegue usar o conceito de fasor e chegar a uma resposta de forma relativamente simples. Então, inicialmente, vamos estudar a série trigonométrica de Fourier. Então, se nós tivermos uma função periódica, né, uma função cuja f de t0, por exemplo, é igual a f de t0 mais um período qualquer, ela se repete, a gente pode representar essa função de acordo com a representação de Fourier, ou seja, f de t ela é um somatório de termos em senos e cossenos. Aparece aí um termo a zero, e que desse termo não está multiplicando nem um seno nem um cosseno. Então, o termo a zero representa a componente CC da função. Por exemplo, as funções que aparecem aí à direita, né, tanto no item A, quanto no item B, quanto no item C e no item D, percebam que elas não são simétricas em relação ao eixo do tempo. Então, essas funções possuem uma componente contínua. Quando as funções são simétricas em relação ao eixo do tempo, esse termo A0 é zero, né? Não existe uma componente constante. Portanto, essa é a equação geral para a representação trigonométrica de Fourier para uma função periódica. Então, vamos determinar agora expressões que nos permitam determinar o termo A0, o termo AN e o termo BN. Então, para determinar o termo A0, a gente vai integrar em ambos os lados da equação de 0 até 0. De 0 até um período qualquer, t. Então, feito isso, dá para perceber, né, que a área sobre as curvas, as integrais da função seno e da função cosseno são nulas, né? Porque eu estou integrando ao longo de um período t0 e essa função possui frequência angular ômega zero, né? Ou seja, ela executa um ciclo. Então, os dois termos mais à direita da equação, que contém a integral do cosseno, que contém a integral do seno, são termos nulos. E a nossa equação se resume a essa expressão: integral de f de t ao longo de um período t0 é igual a integral de a0 ao longo de um período t0. A integral à direita eu posso tirar a zero, que é uma constante, fora da integral, e a integral de dt vai ser o próprio período. De tal forma que a gente chega nessa expressão que nos permite determinar o termo a zero. Então eu justifiquei aí, eu deixei bem destacado a equação que nos permite calcular o termo a zero. Agora nós vamos determinar equações que nos permitem calcular o termo AN e o termo BN.
Então, considerando a série trigonométrica de Fourier, a representação da função periódica por uma soma de senos e cossenos, né? Nós vamos multiplicar ambos os lados da equação por cosseno de m ômega 0t, onde m é um número inteiro, e vamos integrar ao longo de um período. Então, feito isso, né, multipliquei ambos os lados da equação por cosseno de m ômega 0 e integrei ao longo de um período. Dá para perceber, olhando essa expressão, que essa primeira equação do lado direito da igualdade é nula, porque eu estou integrando ao longo de um período, t0, uma função cosseno cuja frequência angular é ômega 0. Então, esse primeiro termo à direita da igualdade é nulo. Logo, a nossa expressão se resume a essa expressão. Então, nós temos agora que analisar esta primeira integral dentro do somatório e depois analisar aquela segunda integral também dentro do somatório. Então, analisando essa primeira integral dentro do somatório, que seria a segunda integral do lado direito da equação, desculpem, eu estou falando realmente da segunda integral que está aparecendo aí na equação, ou seja, a segunda integral dentro do somatório, ok. Então dá para perceber que ali nós temos uma multiplicação, um seno de A cosseno B, né? Então seno A cosseno B, nós conhecemos essa identidade trigonométrica, seno A cosseno B é igual a 1 meio de seno de A menos B mais, ou melhor, 1 meio que multiplica, abre colchetes, seno de A menos B mais seno de A mais B. Então essa é uma identidade trigonométrica conhecida. De tal forma que a segunda integral do lado direito, que contém uma multiplicação de cosseno por seno, eu posso representar dessa forma, né? Então, integral de cosseno e seno vai ser 1 meio da integral de seno de n ômega 0t menos m ômega 0t, mais seno de n ômega 0t mais m ômega 0t. Então, vamos analisar essas duas integrais do lado direito de forma isolada, né? Perceba que essa integral aqui eu posso, do lado direito, eu posso separar em duas integrais, né? Então a primeira integral é essa, 1 meio da integral de seno de n mais m. Então, para qualquer número m e n inteiros, trata-se de uma harmônica da fundamental na frequência angular ômega 0. Então, ao longo do período de integração, a área sob a curva vai ser nula, tanto para a fundamental quanto para os seus harmônicos. Então, essa integral é nula. Se m maior do que n, eu vou cair nessa situação aqui, ó, seno de menos x, porque o termo entre parênteses no seno vai ser negativo. Mas a gente sabe que seno de menos x é menos seno de x, ok? Então isso aqui também recai em uma harmônica da fundamental, cujo período de integração, a integral ao longo de um período de integração é nula. Então também é zero essa integral. Então a nossa expressão já está agora mais reduzida, né? Eu agora tenho que analisar essa integral aqui. Então, usando novamente a integral, a identidade trigonométrica, a gente sabe que cosseno de A, cosseno B, é 1 meio de cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Então, feito isso, eu agora tenho duas integrais do lado direito da equação que estão dentro do lado somatório, né? Então, vamos analisar a primeira. Então, essa integral ela vai ser T0 sobre 2, o período sobre 2, se m igual a n diferente de zero. Por quê? Porque se m igual a n e for diferente de zero, né, eu vou ter ali o cosseno de zero. E a gente sabe que cosseno de zero é 1. Então essa integral aqui passa a ser integral de dt, e a integral de dt é exatamente o período. Porém, a segunda equação, onde eu tenho cosseno de m mais n, eu vou ter aqui uma harmônica, né, da fundamental, que a gente também sabe que é uma integral nula. Então, esse segundo termo é nulo.
de tal forma que a nossa expressão se reduz a esta equação, em que eu posso isolar o termo AN. Então eu tenho agora destacado, de forma destacada, uma equação que nos permite calcular o termo AN. E para representar a nossa série de Fourier, a série trigonométrica, a gente precisa agora determinar uma expressão que nos permita calcular o termo Bn. Então vamos a ela. Então aqui nós temos novamente a série trigonométrica de Fourier. E agora, para determinar uma equação que nos permita calcular o termo Bn, nós vamos fazer o quê? Multiplicar ambos os lados da equação por seno de m ômega 0t, onde m é um inteiro, e vamos integrar ao longo de um período. Então está feito. Percebam que essa primeira integral do lado direito da equação novamente é uma integral nula. Vai se repetir aqui aquelas identidades trigonométricas, de tal forma que eu vou passar aqui mais rápido. O que vai nos sobrar é essa expressão aqui. Porque essa primeira identidade trigonométrica nós já analisamos e vimos que é zero. Então aquela segunda identidade trigonométrica, a análise é de forma semelhante. E nós vamos chegar nessa expressão aqui para cálculo do termo Bn, para a série trigonométrica. Então, de forma resumida, essa expressão nos permite calcular a componente contínua a zero. Essa expressão nos permite calcular o termo AN. E essa expressão aqui nos permite calcular o termo Bn. Então, com essas equações em mãos, vamos a um exercício, né? Esse exercício vai permitir a gente aplicar essas equações e entender melhor como obter a série trigonométrica de uma função periódica. Então, calcule a série de Fourier para a função f de t. E f de t está definido. Ó. É uma função, é uma reta que passa pela origem. Então, graficamente, nós temos isso daqui. É uma função periódica, né? É uma função periódica. E ela é uma reta que passa pela origem. Então, nós vamos aproveitar aqui e vamos integrar, escolher como período de integração de menos π a π, ok? Então, eu pego um período da função e vamos agora, visualmente, antes de calcular os termos, visualmente, a gente já consegue perceber o seguinte, que essa função ela é simétrica em relação ao eixo do tempo, de tal forma que a gente, por simples expressão visual, a gente já pode determinar a zero, que seria zero, mas vamos calcular a zero. Então a gente sabe que a zero o cálculo de a zero é obtido a partir dessa expressão, a zero é 1 sobre o período integral ao longo de um período da função f de t. Quem é a função f de t aqui? É t. E o período é 2π. Né? Período é 2π. Então, 1 sobre 2π, integral de menos π a π. Eu vou aproveitar aqui que de menos π a π eu tenho um período inteiro da função. E a função é a função t, a reta que passa pela origem. Né? Então, essa integral a gente percebe, realizando os cálculos, que ela é nula. É uma integral nula. O que nós já havíamos presumido a partir de uma expressão visual. Agora vamos calcular o termo AN. Então, 2 sobre o período, integral ao longo de um período de f de t, cosseno de n ômega 0 t. Então, a n é zero. A n vai ser zero. Alguns de vocês devem estar se perguntando onde é que está o ômega zero. Então, lembrando que ômega zero é 2πf. E como f é o inverso da frequência, então eu tenho que ômega zero é 2π dividido pelo período. Como o período, nesse caso aqui, é 2π, então 2π dividido por 2π vai dar 1. Então, ômega zero é 1 radiano por segundo, tá? Por isso que não aparece aí na integração. E agora falta obter a integral de Bn. Então, a integral de Bn é dada por essa expressão. 2 sobre o período, 2 sobre 2π, é o que eu já aproveitei, já cancelei, já fiz a simplificação.
Integral ao longo de um período da função f de t, seno de n ômega 0 t. Ômega 0 é 1, então não há necessidade de colocar ali. E a gente vai realizar a integração. Então, realizando a integração, as substituições, a gente chega nessa expressão para Bn. Nessa expressão para Bn. Então, Bn é igual a menos 2 cosseno de nπ sobre n. E n vai variar, né? A gente vai fazer a variação de n. Então, fazendo a variação de n, a gente chega nessa expressão aqui, ó. Então, f de t é dado por essa expressão aqui. Então, aqui nós temos a representação através da série trigonométrica de Fourier para a função f de t. Então, eu tinha ali uma função dente de serra, né? E eu posso representá-la a partir de uma somatório de senoides. Então, tendo essa excitação representada a partir de um somatório de senoides, a obtenção da resposta de um circuito, quando a gente aplica o método de Fourier a um determinado circuito elétrico, ela já é algo conhecido de vocês. Vocês já sabem como utilizar o conceito de fasor e impedância complexa e assim fica muito mais fácil a solução do problema. Então, agradeço pela atenção, ficando por aqui. Obrigado.